Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora esse vídeo é um alerta. Esse vídeo que eu quero fazer hoje é para alertar muitos de vocês que fazem parte desse canal para vídeos, grupos, pessoas que se identificam como católicas nas redes sociais, arrastam multidão de pessoas, mas que não são católicas. E muita gente confunde, porque essas pessoas, esses grupos têm discursos eloquentes, convincentes e se pautam em valores que todos nós prezamos, mas que na verdade são falsos, não são católicos verdadeiros. Então, esse vídeo é um vídeo de alerta. Eu vou trazer aqui mais ou menos 15 pontos para você identificar se esse grupo que você segue, que você acompanha, não é de um pseudo-católico, não é de um falso católico, não é de alguém que não comunga com a Igreja Católica. Eu vou trazer esses pontos e você verifique, quando você estiver assistindo esses vídeos e você perceber essas falas, essas posturas, já fique atento. Esse grupo não é católico, embora se apresente como católico, se vista como católico, use paramentos às vezes de católico, mas não é católico. Vamos lá então com algumas dicas para você ficar bem esperto com relação a isso e não cair em armadilhas que está repleta aí nas redes sociais. Bom, o primeiro critério para você saber se uma pessoa é católica, se aquele grupo que você está seguindo, aquela instituição que se apresenta num canal do YouTube, no Instagram, qualquer rede social é católica, é se ela está falando mal do Papa. Se a pessoa fala mal do Papa, é o primeiro indício de que ela não é católica. Se ela, por exemplo, hoje o nosso Papa é o Papa Francisco, eleito pela Igreja, pelo Colégio Cardinalício, ungido pelo Espírito Santo, é o nosso sumo pontífice. E se alguém está falando mal dele, é sinal que essa pessoa não é católica. Se esse grupo está falando mal dele, é sinal que não é católico. Então a primeira coisa, está falando mal do Papa, está dizendo coisas horrores que a gente ouve aí do Papa, delete esse grupo, saia desse grupo, porque esse grupo não é católico, se você for católica, se você for uma pessoa católica. Então, primeiro critério para identificar, fique bem atento. Pode ser que a pessoa se apresente como padre, como frade, como freira, como leigo, como quer que se, de qualquer maneira. Se ela está falando mal do Papa, é sinal que ela não é um grupo católico. Se você é católico, você segue se você quer, mas não vá seguir essa doutrina achando que você está sendo católico. Outro indicativo para você saber se o grupo é católico ou não é se está falando mal da Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB. Se está falando mal dos bispos, não é católico. Quem que é os nossos representantes? Cada país tem a sua conferência episcopal. No Brasil, nós temos a nossa conferência, onde todos os bispos estão representados nela. Se essa pessoa, esse grupo, essa instituição está falando mal da CNBB, já é um indício fortíssimo que não é católico, que não está comungando com a igreja. Então, já fique atento. Olha, estou seguindo um grupo que não é um grupo da Igreja Católica. Outro critério para você saber se o grupo é católico ou não, outra postura, é se esse grupo se apresenta como guardiões da tradição católica. Vai somando aí os pontos. Geralmente esses falsos católicos, eles se apresentam como católicos autênticos, guardiões da fé católica, da tradição católica, e que na verdade de católico não tem nada. Então tome muito cuidado quando alguém começa a defender muito tradições católicas, vá somando a esses outros itens que eu estou colocando aqui, você vai perceber que esse grupo não é católico. Tem e defende posturas tradicionalistas. Geralmente, esses grupos de falsos católicos ou essas pessoas, indivíduos falsos católicos,
Eles defendem posturas tradicionalistas ou ultratradicionalistas, né? Então tome muito cuidado com isso, porque aí aqueles outros itens já vai estar incluído ali também. Outro ponto é, essas pessoas, esses grupos, eles pautam seus discursos em defesa da moral, dos bons costumes, mas são agressivos e intolerantes. Então, eles, em nome de defender moral, bons costumes, valores, eles são extremamente intolerantes, agressivos. Se você perceber nessas falas agressividade contra outros grupos, é sinal de que esse grupo não é um grupo católico. Outra característica importante, se apresentam como representantes da verdadeira igreja. Se você está seguindo aí uma pessoa, um grupo fala que é da verdadeira igreja, você pode saber que essa pessoa não é da verdadeira igreja. Já é um indício fortíssimo, porque quem é da Igreja Católica não sai por aí dizendo que é da verdadeira igreja. Naturalmente, a sua postura vai ser uma postura condizente com aquilo que a igreja prega, com aquilo que a igreja orienta, e não vai sair por aí falando que é representante da verdadeira igreja. Tome cuidado com essas posturas. Outro ponto que você pode observar nesses grupos, eles usam nomes e imagens de santos, de Nossa Senhora, para vender uma imagem de piedade desta suposta Igreja Católica. Eles usam santos da Igreja Católica, por exemplo, Padre Pio, outros santos tradicionais, outros santos de grandes devoções, Nossa Senhora. Eles usam essas imagens, esses santos, para se passarem por católicos. Aí as pessoas olham e pensam, é um grupo católico, mas não é. Tome muito cuidado nesse sentido, porque esses grupos são lobos travestidos de cordeiro para iludir as pessoas. Outro ponto que você deve observar é alguns se vestem como padres, como freis, como freiras, mas são cismáticos. Eles estão vestidos aí com paramentos religiosos, mas não são religiosos no sentido religiosos católicos. Pode ter a sua religião, a sua religiosidade, mas não pertence à Igreja Católica. Tem muitos grupos aí seguidos por um número grande de pessoas, milhares, milhões de seguidores, e que acham que são grupos católicos, mas não são. Tem um grupo até ali, que eu não vou citar o nome, que eles arrebanham muita gente só com aquela música, uma música italiana, A Voz de Maria, La Voce de Maria, que é uma canção belíssima italiana da Igreja Católica, e a pessoa que se veste de freira ali cantando essa música, ela se passa por uma religiosa, por uma freira, e não é um grupo católico. É um grupo cismático, é um grupo que não comunga com o Papa, que não comunga com a Igreja Católica, e muita gente pensa que esse grupo é católico. Então tome muito cuidado com essas artimanhas, esses artifícios que são usados para convencer as pessoas. Eles usam cantos tradicionais católicos, como eu disse, esse é um deles, né? São contra a doutrina social da igreja e qualquer ação pastoral social, tá? Então, outro ponto para você observar, se esses grupos não falam da doutrina social da igreja, ou se falam mal da doutrina social da igreja, se são contra as pastorais da igreja, sobretudo as pastorais sociais, pode ter certeza, esse grupo não é um grupo católico. Outra característica que dá para identificar bem se esse grupo é católico ou não, é quando se fala da campanha da fraternidade. Se você viu jogando
pedra na campanha da fraternidade, falando mal da campanha da fraternidade, que é uma campanha da igreja reconhecida pelo Papa. O Papa todo ano manda uma mensagem, todos os papas desde 1964, com Paulo VI, até atualmente com Francisco, sempre os papas mandam mensagem legitimando, apoiando, incentivando a campanha da fraternidade. Então, se um grupo, pessoas ou instituições estão falando mal da campanha, tome muito cuidado, que esse grupo pode não ser um grupo católico. Você vai ver, daqui a uns dias eu vou fazer um vídeo da campanha, dá uma olhadinha nos comentários depois. Olhe os vídeos da campanha que eu fiz em anos passados para você ver os comentários que tem lá de pessoas que não são católicas não, porque senão não falaria aqueles absurdos, aquelas intolerâncias que lá se encontram. Então tome muito cuidado com relação a isso. Outra característica para identificar, tem discurso de ódio contra a teologia da libertação e teólogos desta linha. Geralmente essas pessoas, elas têm ojeriza, têm ódio da teologia da libertação. Então, se a pessoa come porque a teologia da libertação defende questões sociais, então tome muito cuidado. Se começou a ter discurso de ódio, nenhuma pessoa cristã deve ter discurso de ódio. Se tem discurso de ódio, ela não é católica e não é nem cristã, porque um cristão não tem discurso de ódio contra ninguém, contra os seus diferentes. Então, por isso, se a pessoa tem discurso de ódio contra a teologia da libertação ou qualquer outro grupo, tome cuidado, esse grupo não é católico e nem é cristão. A outra característica, agora vem somada a várias, para você identificar, essas pessoas se vestem e se portam em público, geralmente de modo tradicional ou tradicionalista. Eu fiz aqui uma listinha de comportamentos que a gente pode identificar. Isso não quer dizer que todos que se comportam assim são falsos, mas os falsos, todos eles se comportam dessa maneira, para convencer as pessoas. Por exemplo, usam paramentos tradicionais, geralmente paramentos medievais, daqueles que já caiu em desuso há muito tempo na igreja, que já foram abolidos pela igreja. Esses grupos e essas pessoas usam. Geralmente usam véu na cabeça, lembrando as mulheres, né? As mulheres, na época do Concílio Vaticano II, foi abolido já o véu na cabeça. Mas alguns desses movimentos incentivam as mulheres a usarem o véu novamente. Então tome cuidado. Não quero dizer que todas que usam são dessa linha. Às vezes estão enganadas ali no grupo. Mas esses grupos geralmente incentivam as mulheres a se portarem dessa maneira, de uma maneira muito submissa, de uma maneira muito subalterna, legitimando aquelas exclusões que a sociedade já vem abolindo há muito tempo. Outra característica, vestes tipo militar, ou então de movimentos medievais, os paramentos, as vestes no estilo militar ou de movimentos medievais. Apregou penitências fortíssimas de automutilação, de autoflagelo para os penitentes. Os dirigentes geralmente não fazem, mas apregou isso para os seus seguidores. Não consideram pecados os pecados sociais. Esses voltam só para pecados de cunho moral, voltado para a sexualidade, mas não estão atentos aos pecados sociais. Para esses grupos falsos, pecados sociais não existem, é só pecados de outra natureza. Gostam de comungar diretamente na boca, ou de joelho, então tome cuidado também, não quer dizer que todos que façam isso, porque o fiel pode receber do jeito que ele quiser a comunhão, mas geralmente esses falsos grupos que têm todas essas posturas, também na hora da comunhão, eles comungam dessa maneira. E se consideram, só consideram a missa verdadeira como a missa
a missa em latim. Geralmente esses grupos acabam achando que a missa, que eles chamam de missa moderna, que é a missa pós-Vaticano II, não tem valor, não tem validade. A missa autêntica é a missa em latim, do rito tridentino. Então essas são algumas características, mas tem outras. Vendem produtos de sua linha nas suas redes sociais. Então dá uma olhadinha nas redes sociais dessas pessoas e desses grupos. Se tiver lá uma lojinha vendendo seus produtos tradicionais, tome muito cuidado. É uma forma de lavagem cerebral que essas pessoas fazem com os seus próprios produtos que eles fazem, que eles vendem com o seu conteúdo. Ou seja, é um incentivo a mais para a lavagem cerebral das pessoas. Então tome muito cuidado também, que geralmente essas pessoas nas suas redes sociais têm essas lojinhas vendendo aí produtos seus, né? Tem discursos convincentes, mas que fomentam o ódio e a discriminação de minorias e excluídos. Esses geralmente tem discurso de ódio, discursos de discriminação, geralmente contra negros, contra homossexuais, contra judeus, contra pessoas portadoras de deficiência, ou seja, são grupos neonazistas. Tome muito cuidado, tem muitos grupos neonazistas e pessoas neonazistas se passando por católicos tradicionais, mas com essas posturas aí nas redes sociais. Tome muito cuidado se você não está sendo enganado, seguindo grupos dessa natureza. Fique bem atento nas posturas, nas falas dessas pessoas. Depois costumam obter muitos seguidores em suas redes sociais. Às vezes milhões de seguidores. Dê uma olhadinha. Você vai ver assim, que esses grupos, essas pessoas têm muitos seguidores. Isso é muito perigoso. Então, se você for um desses, tome muito cuidado. Você não está seguindo um grupo católico. Você não está seguindo uma pessoa católica. A pessoa católica, como eu disse no início, ela comunga com o Papa, ela comunga com o seu bispo, ela comunga na sua paróquia, ela tem participação assídua, ela concorda e apoia e incentiva as ações da igreja. Se vai contra, é sinal que essa pessoa não é católica, esse grupo não é católico. Deixo aqui esses alertas para que os desavisados saibam que grupo, que pessoa está seguindo. Aqueles que querem seguir conscientemente é livre, porém não vá se identificar como católico. Não macule a imagem da Igreja Católica com posturas nocivas que vai contra os princípios da Igreja Católica. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção, deixa aí seus comentários. Se for comentários desrespeitosos, eu vou excluir e a pessoa bloqueada, porque essa tolerância, pensar diferente eu tolero. Agora, agressões, não há tolerância, não há espaço para tolerância aqui não. A pessoa será excluída, seu comentário vai ser excluído se for comentários intolerantes. Deixe comentários respeitosos de pessoas de fé, de pessoas verdadeiramente cristãs, católicas. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.